Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui é Marcel Viegas, doutor em Engenharia Elétrica, cientista e pesquisador da Universidade de São Paulo. E dando continuidade às nossas videoaulas, a esse mini curso de série de Fourier, transformada de Fourier, hoje a gente vai falar da série exponencial de Fourier, né? Primeiro a gente tratou da série trigonométrica e agora a série exponencial. Por que a gente faz essas duas abordagens em engenharia? Pelo seguinte, com a série trigonométrica de Fourier, a gente tem informações do espectro unilateral de sinais periódicos. O que é isso? A gente tem só um lado, tá certo? Do espectro de amplitude e de fase do sinal periódico. Fourier, então, através de alguns algebrismos que ele fez, utilizando a identidade de Euler, que a gente aprende lá em números complexos, ele então produziu um trabalho em que a gente faz a abordagem do espectro agora não mais unilateral, mas sim bilateral, com informações para os dois lados, né? De um sinal periódico, tanto de amplitude quanto de fase. E como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer uma transformação de trigonométrico para exponencial. E aí a gente lança a mão na série exponencial de Fourier agora, dessas duas formuletas aqui, né, que a gente aprende lá em números complexos. O cosseno de θ nada mais é do que E na jθ mais E na menos jθ dividido por 2, e o seno é provado matematicamente que ele é E na jθ menos E elevado a menos jθ dividido por J2, onde J é aquele I que a gente aprende lá nos números complexos, a unidade imaginária que vale raiz quadrada de menos 1, tá certo? Por que a gente usa J na engenharia elétrica? Porque I a gente normalmente usa para identificar a corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica. Então, para não haver confusão com as letras, os engenheiros eletricistas usam a letra J, tá? Mas poderia ser I aqui, sem problema nenhum, sem perda de generalidade nenhuma, tá? Ou a letra que tu quiseres, meu irmão, tanto faz, né? Se a letra for o impeditivo para tu fazer o cálculo, aí é complicado, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui. Então, o meu sinal x de t, que é um sinal periódico no tempo, por exemplo, pode ser um trem de pulsos agora. O que é um trem de pulso? Essa forma de onda aqui que tem esses quadradinhos que vão se repetindo, né? Isso aqui é muito similar ao que acontece no clock de um computador digital, né? Sabe aquele clock que tem lá no computador, naqueles computadores antigos que a gente tinha, nos computadores mais modernos que hoje gira na casa dos gigahertz, dos terahertz. Antigamente tinha um botãozinho lá que a gente apertava, né? E o clock saía de 33 MHz para 66 MHz. O que é isso? É a frequência dessa forma de onda aqui, tá? Que também tem um período associado, né? Que é o inverso dessa frequência. Bom, então voltando aqui. Se eu quiser representar um sinal periódico x de t através de série exponencial de Fourier, a fórmula geral é essa daqui. É o somatório de n variando de menos infinito até o infinito de x de n, que são os coeficientes que vão multiplicar, vão ponderar essas exponenciais de E na Jn, onde n seria exatamente a nossa enésima harmônica, tá certo? Vezes a frequência fundamental ω0 vezes o tempo t. Similarmente ao que acontece na série trigonométrica, percebe ó, que a gente faz a transformação através de cosseno e de seno. A gente tem os cossenos e os senos harmonicamente relacionados entre si na série trigonométrica. Isso aqui some e se condensa tudo, essa informação se condensa toda na nossa exponencial. Como eu falei, o espectro ele é bilateral, porque eu venho varrendo o sinal das harmônicas desde menos infinito até o infinito. Na série trigonométrica, não. A gente tem informação unilateral do sinal, em que a gente tem a componente CC, a fundamental, que é o A1 e o B1, cosseno de ω0t, seno de ω0t, e as harmônicas, que são as múltiplas inteiras da frequência fundamental, 2ω0t, 3ω0t e assim por diante. Varrendo o sinal apenas de um lado, ou seja, do n variando de 1 até o infinito. Tá? Algumas similaridades e algumas diferenças, né? Os coeficientes A0, AN, BN, que a gente calculou utilizando as integrais de Fourier anteriormente na série trigonométrica, eles são números reais, né? Lembra que as integrais são integrais de números reais. Agora, para os xn da série exponencial, o xn ele é um número complexo. O que é um número complexo? É um número que tem parte real e parte imaginária, se a gente considerar a representação
cartesiana deste número complexo, né? Ele vai ser um A, que é a parte real, mais ou menos um JB, que é a parte imaginária desse número complexo. E J é a unidade imaginária, raiz quadrada de menos 1. E como é que eu calculo, então, esses coeficientes xn aqui? É uma integral de Fourier também, só que é uma integral complexa. Xn é 1 sobre t0, onde t0 é o período, a integral no período t0 do sinal x de t, multiplicando E na j menos j em ômega 0 t dt. E se eu quiser calcular o x de menos n, porque lembra que o espectro é bilateral, então ele vai de menos infinito até infinito. O x de menos n é o quê? É o complexo conjugado do meu xn, tá certo? O que é um complexo conjugado, pessoal? O complexo conjugado é um número que tem a mesma parte real e tem uma parte imaginária simétrica ao número complexo original, tá certo? Então, se eu tenho um número xn, o complexo conjugado dele é denotado por xn estrela, que nada mais vai ser do que 1 dividido por t0, integral no período do sinal x de t, multiplicado por E. Agora, olha, saiu menos, virou um mais, porque é conjugado, E na j em ômega 0 t dt. Legal. Vamos abordar, então, agora as similaridades dos sinais x de t em série trigonométrica e em série exponencial. Então, lembra, eu tenho um sinal que é x de t, desenvolvido em série trigonométrica, ele vai ser um A0, que é a componente DC, mais somatório de n variando de 1 até infinito, a n cosseno de n ômega 0t, mais bn seno de n ômega 0t. Quais são as componentes dele? Eu tenho a fundamental, que é quando n vale 1, então a x fundamental de t vai ser 1A1, cosseno de ômega 0t, mais b1 seno de ômega 0t. A segunda harmônica, que é a múltipla inteira, quando n vale 2, do meu sinal. Então, x da segunda harmônica de t, A2 cosseno de 2 ômega 0t mais B2 seno de 2 ômega 0t. A terceira harmônica, x da terceira harmônica seria A3 cosseno de 3 ômega 0t mais B3 seno de 3 ômega 0t. E essa charopada vai assim até o n, certo? E a componente DC nada mais é do que o meu A0 aqui na minha série trigonométrica, tá bom? E na série exponencial, Marcelo, como é que funciona? É similar, meu irmão. Tu vai pegar x de t, vai decompor ele em série exponencial de Fourier agora, com n variando de menos infinito até infinito, do xn vezes e elevado a j n ômega 0t, tá certo? Cuidado, o sinal, o e, tá na j, tá positivo aqui, e o coeficiente xn, ele tá na e menos j, muito cuidado com isso aí, tá? Então a x fundamental vai ser o quê? Lembra que eu te falei que o espectro é bilateral agora? Então eu vou ter um x de menos 1 e um x de 1. O x de menos 1 vezes 1 é elevado a menos j ômega 0t. Percebe que tem um 1 multiplicando esse ômega 0 aqui. Não é por acaso, porque é fundamental. X1 mais x1 vezes e elevado a j ômega 0t. A segunda harmônica, x de menos 2 é elevado a menos j2 ômega 0t mais x2 vezes e elevado a j2 ômega 0t. Até a enésica harmônica eu posso fazer isso aí. Na enésima harmônica vai ser xn h de t é igual a x de menos n é elevado a menos jn ômega 0t mais xn é elevado a jn ômega 0t. Para todo n diferente de 1, porque n igual a 1 é a fundamental, e n diferente de 0, porque n igual a 0 é a componente CC. Não é porque eu estou trabalhando em série exponencial que a componente CC vai sumir, tá? Ela é calculada. Como é que a gente calcula ela? Quando n igual a 0, xdc de t vai ser o próprio x0, tá bom? Então, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na próxima videoaula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este sinal aqui, que é um sinal periódico, com simetria par agora, né? É parecido com uma quadrática, né? Aquela função quadrática, x quadrado, né? O que é um sinal de simetria par? Sinal de simetria par é um sinal em que, quando eu promovo uma rotação em torno do eixo y, esse sinal ele não muda as características dele, né? Então, se tu pegar uma x quadrado e girar ela aqui em torno do eixo y, ele tem uma simetria, ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. A mesma coisa esse sinal aqui, se tu pegar rotacionar ele para lá ou para cá, ele não vai mudar as características dele, ainda que ele seja um sinal periódico, tá bom? Então, ele continua para menos infinito, continua para mais infinito, tem amplitude que excursiona entre 0 e m, tá? E aqui a gente vai varrer ele e vai fazer a análise dele num período. Que período vai ser esse, Marcel? Vai ser de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2. Então, eu vou pegar o x de t avaliado num período, ele vai ser 0 aqui nesse pedacinho, de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 4.
vai ser M entre menos T0 sobre 4 T0 sobre 4, e vai ser 0 entre T0 sobre 4 T0 sobre 2, ó, bem aqui. E aí eu vou desenvolver esse sinal aqui em série exponencial de Fourier e bora ver que bicho vai dar, tá bom? Até a próxima e a gente se vê.